Sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso AF8 Talks, nosso podcast em parceria com o portal A Crítica. E hoje nós temos a satisfação, a alegria em receber meu querido amigo Max Pires. Max, seja muito bem-vindo ao nosso AF8 Talks. Antônio, que alegria, que honra, muito boa noite a todos também, uma honra para mim estar aqui com você, um grande amigo de caminhada, né? Começamos um projeto cliente, né? E agora conseguimos nos tornar amigo. Estou orgulhoso, tamanha audiência e o sucesso do programa já, né? Do podcast. Show, Max. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, queria convidar você que está aqui nos assistindo a curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal do Portal A Crítica. Nós já somos quase 100 mil inscritos, viu, Max? Então, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Max, eu sei que atualmente você mora em Portugal, né? É um palestrante internacional, veio para o Brasil convidado por algumas empresas, né? Está fazendo aí um tour pelo Brasil de trabalho, né? Mas eu tenho a absoluta certeza que a sua vida não começou dessa forma. Queria que você contasse lá do início como é que foi a história do Max, como é que você começou a sua vida empreendedora e também a sua vida familiar, como é que foi sua infância. Queria poder entender um pouquinho. Você que é carioca, né? Carioca. Ou Fluminense? Fluminense. Natural de Niterói, carioca mesmo, carioca. Né? Natural de Niterói, Rio de Janeiro. Antônio, que honra, cara, com esse assunto, é um assunto que me traz muita alegria de compartilhar. É verdade, as pessoas estão vendo a agenda lotada hoje, né? E acham que a varinha mágica, a lâmpada do gênio, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que, completamente influenciado por toda a minha infância, vamos dizer que a jornada da gente é uma aula, é uma universidade mesmo, né? Eu digo assim, a vida não é ruim, ruim é o que você não aprende com a vida, né? Ela não começou da maneira adequada, se eu pudesse escolher, não começaria daquela forma, mas ela me forjou, me formou, trouxe conceitos, estruturas emocionais incríveis. Agora eu queria que você me falasse, por que você não gostaria que fosse da forma? Como é que foi essa tua infância? É que a gente, se nós pudéssemos escolher, né? Nós escolhemos um céu azul, sol todo dia, nada de chuva, né? Perfeito. O ser humano tem essa capacidade de perceber o superficial. Por exemplo, a gente sabe que sol é uma delícia, mas olha, hoje quase 49 graus em Manaus, foi anunciado. Então, todo mundo torcia por uma chuvinha. Então, os dias bons, se aprende muito pouco nele. Se aprende muito mais nos dias não tão bons, vamos dizer assim. E eu venho de um lar bem humilde, uma família bem humilde. Meu pai hoje está com 92 anos. Olha que legal. Um baita de um profissional, porém, numa classe, ele foi porteiro a vida inteira, assessorista de elevador, depois porteiro. A minha mãe trabalhou como servente de café numa companhia, uma seguradora internacional. Mas a família é muito humilde, a origem familiar é muito humilde. Pais, tios, tias. Então vem de uma situação, de um ambiente muito limitado a nível de sonhos e projetos. E com muito pouca idade, a família um pouco desestruturada, nós, irmãos, vamos trabalhar para ajudar na composição da renda familiar. E não foi diferente para mim, tão logo novinho, já saí para poder contribuir com a família. E lembro que meu primeiro contato, a primeira semente que trouxe a colheita do Max treinador hoje, do Max que trabalha com as empresas, foi quando eu precisei sair para ajudar na renda de casa com uma empada que minha mãe fazia, eu conto no primeiro livro, e ela fez uma empada e mandava ir para a praia vender essa empada. Isso lá em Niterói? Lá em Niterói, na praia. As praias de Niterói é cercado de praias, e a gente foi vender essa empada. E ela tinha o hábito de fazer uma coisa muito grande, achando que vender tamanho era documento. E quando eu cheguei na praia, eu fiquei assustado, porque tinha muita gente vendendo empada. Então eu já cheguei num ambiente altamente concorrente. Cheio de concorrente. E ali eu já comecei a aprender também um pouco a lidar com concorrência involuntariamente, Antônio. Inconscientemente, eu já estava sendo forjado e treinado. A primeira vez que eu cheguei, eu não vendi nenhuma empada e eu voltei para casa muito frustrado. Essa frustração trouxe indignação. Falei, não estou conformado com isso. Quando cheguei em casa, vi a decepção da minha mãe em saber que não vendeu nada, ficou pior ainda para mim. E eu voltei para lá decidido que não seria daquele mesmo jeito. E eu tinha que fazer algo diferente. Então começou já aí um baita insight. O que eu posso fazer? Eu perguntando para mim, para que a empada venda e volta e roube o sorriso da minha mãe. E eu mesmo,
volte mais feliz e alegre. Isso você tinha quantos anos mais ou menos, Tinha Max? 10 para 11 anos. Olha que interessante isso. Deixa eu só interromper isso que você está falando. Mas tem algo de muito em comum com os nossos convidados anteriores. Nós tivemos o Vander, por exemplo, do Yara Resort, que ele disse que com 11 anos de idade ele vendia garrafinha lá na Ponta Negra, né? E depois, quando terminava, ele alugava umas boias para ir brincar lá na praia. Dedé vendia também bolo, risole, salgado, né? Então, é algo muito realmente em comum, né? Que isso só nos mostra, de fato, Max, que geralmente, quando você olha para alguém de sucesso, muitas vezes você não consegue enxergar aquilo que aquela pessoa passou para chegar até lá, né? Mas eu queria que você continuasse falando sobre isso tem a ver com a geração, viu, Antônio? Essa geração suporta mais pressões, tem um histórico, a gente chama de repertório. Nós temos mais repertório que essa geração atual agora. Perfeito. E aí, voltando nessa história, era engraçado que eu tinha que trazer alguma coisa de novo para não ser mais um na praia. E eu bolei um slogan. E aí já cheguei gritando, ei, oh, oh! Já quebrei o padrão. Inconscientemente, não tinha nem menor ideia. 10 anos de idade? Era, isso eu via nessa infância Silvio Santos gritando, aquelas coisas, né? Pedro de Lara. Falei, vou dar de Pedro de Lara aqui. E aí comecei a gritar e chamou a atenção das pessoas. As pessoas começaram a olhar para mim. E eu falei, quem quer comer minha mãe? Quem quer comer mamãe? E quem quer comer mamãe chamou mais atenção ainda. O cara com a mamãe dele. A minha mãe chegou, ela gostosa, a empadinha da mamãe. E aí isso inundou a praia de sorriso. Aí foi o choque, Antônio. Quando eu vi as pessoas se divertindo, quando eu vi as pessoas sorrindo por aquilo que eu falei, por aquilo que eu estava falando e gritando, mais força me deu e eu aumentava mais o tom. E começaram a pedir empada, me dá uma, me dá uma, me dá uma, porque acharam engraçado. Na realidade, a empada era insuportável. Mas era muito agradável, sabe? E comprava uma empada, até brinco, escrevo no livro, no 1, 2, 3, 4, 5 vendi. Se eu tivesse a sabedoria de hoje, eu dava a empada de graça, porque eu estava entalada no e vendia água a 10 reais. Vendia água, dava empada. Mas começou. Eu imagino que o vendedor de água ali, ele passava por trás de você. Você ia vender a empada, ele estava atrás. Meu irmão, olha aí, ó. Você dava bem. E aí era de segunda a sexta, nesse trajeto de praia, rapidinho. Eu era o último a chegar e o primeiro a ir embora. Pela velocidade, pelos logos, já estava sendo esperado. Legal. Depois o cara da calçada me viu trabalhar, me chamou para ajudar na carrocinha de cachorro-quente. E eu comecei a botar quem quer linguiça de papai, salsicha de papai. E já botei o slogan no cachorro-quente. E eu comecei a gostar da brincadeira e comecei a criar naturalmente nome nas coisas. Eu gosto de dar nome, sabe? Legal. Criar slogan, agregar, ancorar. Criar conexão, né, Max? Incrível. Isso daí é algo que você agrega valor a um produto que é simples, mas a forma que você descreve deixa ele especial, deixa ele notável, deixa ele diferenciado. Show de bola. Começou assim. Bacana. Como é que foi, Max, para o teu início de carreira profissional? Você já iniciou nessa área de vendas ou não? Não tinha nada a ver? Sim, na verdade, Antônio, eu falo isso muito em sala de aula. Dali eu fui para ser office boy de uma assessoria jurídica. Meu pai trabalhava num prédio e o meu primeiro emprego aos 12 para 13 anos era ser boy. Eu jogava os lixos fora, fazia faxina, mas eu já cheguei nesse escritório com a competência da praia, com a competência de lidar com o público, de vender empadas, de dar o dinheiro, pegar o troco. Então eu era muito descolado, muito safo. Então dos boys, na idade que eu tinha, eu era o mais descolado. E eu era muito ágil, muito rápido, né? Então eu faxinava muito rápido, eu terminava meu trabalho muito rápido, eu servia muito rápido, eu pegava água para todo mundo muito rápido. Isso foi chamando muita atenção. E eu descobri depois, mais tarde, que isso era um tipo de venda. Eu estava vendendo um conceito, um comportamento e uma atitude. E como isso vendia. Quando eu descobri que as pessoas reconheciam isso, eu acelerava, aperfeiçoava e melhorava a minha atitude e o meu comportamento. De proatividade, de servir, de oferecer ajuda, de terminar o meu, oferecer ajuda para quem estava precisando. Legal. Então sempre eu estava me oferecendo para ajudar. Quando eu terminava a minha tarefa, Antônio, está precisando de alguma coisa? A Vânia, a Tânia? E era muito lembrado por essa atitude. Show. Isso é um exemplo de um intraempreendedor, né, Max? Alguém que você já estava empreendendo dentro de um negócio que não era teu, sem você perceber e fazendo isso de uma forma natural. Engraçado você falando isso, falei isso hoje à tarde, o meu patrão chegava todo dia às 8 em ponto e tinha na mesa dele o Jornal do Brasil na época e uma caneca de café. Era o que tinha. E eu percebi isso um dia que é um estalo. Rapaz, eu vou chegar antes desse cara. Eu vou surpreender. O jornal já vai estar lá e o café também.
E meu pai era o porteiro. Falei, pai, interfona lá pra cima assim que o senhor vê o doutor Jadir Domingos Bruno. Ele, filho, chegou. Aí eu preparava o café e já tinha comprado com meu dinheiro o jornal dele. Olha que legal. Então deixava na mesa dele o jornal e o café. Quando ele chegou, e quando ele levou um susto, aquele susto Surpresa, assim, gente, né? que barato. Dei um choque no cara, né? Quem fez isso? Quem fez? Quem? E alguém falou, foi o Max, ele chegou primeiro, chegou mais cedo. Aquilo deixou uma mensagem no cérebro do homem bem desafiador. Olha, preciso prestar atenção nesse jovem. E ali comecei a chamar bastante atenção. Legal. E a tua carreira, a carreira no empreendedorismo, Max, ela efetivamente iniciou em que momento? Então, depois que eu saí desse escritório, eu vinha fazendo um trabalho tão bem feito lá, que o espaço de crescimento era muito limitado. E eu, muito cedo, Antônio, com muita dificuldade, abandonei os estudos tradicionais, né? E fui estudar pessoas, gente. E eu amava futebol, entrei na carreira de futebol, fui jogar profissionalmente, fiquei um tempo como profissional, não aguentei, falta de estrutura, me abandonei no caminho. Mas nesse período, eu fui presenteado com algumas escolas. A primeira escola foi eu sair desse escritório para trabalhar num cliente do escritório que tinha uma rede de roupas femininas. Uma loja tradicional demais na época dos anos 80, chamado Philippe Martin. E era só para peças femininas. Tinha em Lisboa e no Rio de Janeiro tinha umas 30, 40 lojas. E eu fui ser boy lá. Me mandaram, ó, tem um garoto aqui que é diferente, me indicaram. No meio do caminho, de tanta pressa de dominar o estoque e servir as vendedoras, eu aprendi vendo, ouvindo como é que elas atendiam. Quando a loja estava muito cheia no sábado, eu atendia os clientes. Chegou um nível que eu sabia tanto onde estava o estoque, a numeração, que eu já pegava rápido, eu olhava a pessoa, já sabia quando ela vestia, pegava as peças e deixava disponível os modelos que mais vendiam. E quando eu estava ocupado, eu atendia. Teve um sábado que eu vendi mais que uma vendedora e chamou a atenção de todo mundo. E eu tinha que dar a boleta de venda para alguém. Eu não podia, porque eu não era vendedor. Não era vendedor, né? Aquilo chamou a atenção. 3 sábados seguidos já era o destaque da loja. Legal. Sendo boy. Ali a minha paixão por vendas entrou. Porque eu não era um vendedor. E aí eu falo isso muito em sala de aula. Eu nunca fui promovido. Eu fui reconhecido. Aquilo que eu queria, eu já era antes de ser. Aquilo que eu queria ter, eu já era antes de ter. Porque eu já era. Ou seja, eu digo que o ser é mais importante que o ter. Perfeito. E eu lembro que uma gerente peitou, porque era proibido trabalhar homem, e ela peitou. Se não contratar o Max, eu saio da empresa. Ela botou o emprego dela em jogo. E eu fui um case de sucesso da Philippe Martin no Brasil. Max, que legal. O primeiro homem a trabalhar vendendo roupa para mulher. Foi lindo mesmo? isso. Que ali, bacana. cara, você imagina, Antônio. Já foi um case de sucesso. Case. Imagina, eu saindo de contínuo, office boy, sou condecorado a vendedor, o primeiro vendedor a me dar essa loja, e aí a carreira foi embora. Aí me aperfeiçoei, fiz cursos, a empresa pagou vários cursos, aí eu fui infectado por essa paixão das vendas e hoje eu estou ministrando. Show de bola. Eu imagino, Max, que assim, hoje deve passar um filme na tua cabeça de tudo que você passou, de tudo que você viveu, de tudo que você tem construído. Eu vejo, por exemplo, que você treina equipes de marcas internacionais, Beach Park, por exemplo, que você treina a equipe deles toda, rede de shoppings. Então, assim, certamente isso teve um começo, né? E com certeza foi construído dentro dessa vivência que você teve dentro da área de vendas. Como é que você faz essa relação hoje, Max, para quem está nos assistindo, por exemplo, que tem, independente de ser na área de vendas, enfim, que tem uma habilidade interna e que muitas vezes tem dificuldade para externalizar isso? Como é que tu conseguirias, por exemplo, falar para essa pessoa como é que o Max se enxerga hoje olhando o Max lá de trás? Para mim foi fundamental entender isso para poder despertar todo o meu talento, que eu não sabia que era talentoso, mas quando eu descobri que todo ser humano nasce talentoso e é só desenvolver, eu fui um privilegiado nesse aspecto. Saindo da Philippe Martin, eu fui participar de várias palestras, treinamentos, e eu recebi uma palavra que dizia assim, cara, reúne, se você tem um no time, reúne ele. E eu era sempre o capitão do time. Começou nos campos de futebol.
Eu era o que mais motivava. Vai, valeu! O cara perdia um gol embaixo da trave, falava assim, cara, deu azar, deu azar. E todo mundo reclamava do cara, seu canalha. E o cara, deu azar, vamos para a próxima. Eu já programava a futura jogada do cara. E aquilo chamava muita atenção. E eu prestei atenção. Isso já era PNL, né, Max? Sem perceber. Sem você perceber. Eu comecei a prestar atenção de como eu chamava atenção. Eu percebi, Antônio, que tinha uma gotinha de liderança ali. E eu fui ficando mais atrevido. E aí fui fazendo pequenos grupos, pequenas reuniões. E o resultado foi muito bacana. Fui estudar isso, como é que lida com gente, fui ler sobre o assunto e comecei a mergulhar mais. Depois eu fui ofertar. Alguns amigos gostavam muito, que era muito animado, muito alegre. Tinha fama de animado, alegre, otimista, cara apaixonado. Pô, Max, será que você não podia lá dar uma palavrinha no escritório? Não? Dá uma palavrinha? Cara, vou sim. E eu ia e acontecia algo bacana demais, sabe? Aquilo ia entrando e automaticamente me aperfeiçoando. A sensibilidade que eu tinha de perceber o ambiente era muito grande. Depois eu fui muito treinado no ministério. Eu tive uma experiência com Deus muito legal, sabe, Antônio? Fui fazer parte de um ministério que treinava compulsivamente liderança. E eu comecei a participar de um processo de discipulado. Ou seja, eu tive um líder que me transferia todo conhecimento, amor, carinho, atenção. E foi o melhor momento da minha vida, logo depois dessa fase do empreendedorismo. Mas eu não tenho dúvida de que eu ia pedir uma informação, eu ia fazer um depósito no banco, eu interagia com o guarda, eu sabia o nome dos caixas, chamava os caixas pelo nome, e eu percebi que isso era uma forma de vender e de empreender. E aí eu descobri também, agora há pouco tempo, que essa trajetória me trouxe uma tese que eu defendo no meu próximo livro, que é: eu sou uma ideia, o que eu faço é o produto, como eu faço é o servir. Eu sou uma baita de uma ideia. O que eu faço é literalmente um produto. Como eu faço é o servir. Então, se eu vou vender esse óculos, eu tenho que vender a minha ideia primeiro. Mostrar que eu sou um baita de um produto, eu tenho qualidade. E eu estou pronto para te servir. Quando eu te mostro o óculos, você começa a gostar do óculos. Era assim que eu fazia involuntariamente e inconscientemente. Eu precisava que as pessoas gostassem de mim para poder me ouvir. Então eu tinha sempre a primeira intenção de conquistar a pessoa para que ela me achasse um cara interessante, simpático. Se era empreender, não tem dúvida. Essas técnicas, Max, foi algo que você já tinha dentro de você? Ou você chegou num determinado momento e falou assim, não, eu preciso, a partir de agora, alcançar um outro nível para que eu possa naturalmente entregar um outro nível para quem contrata o meu serviço? Eu sempre ouvi uma palavra da minha irmã mais velha, Edmara, que ela me deu o nome do Max, né? E ela deu assim, exageradamente, você vai ser o máximo, você é meu príncipe. E eu ouvia muito isso. E isso estava no meu subconsciente, combatendo várias outras palavras críticas, depressivas. E eu comecei a escolher essas palavras da minha irmã. E comecei a acreditar um pouquinho de que eu era um cara, que eu era um gênio mesmo. Se você acreditar que é um gênio, sai da frente, você é gênio. Legal. E aí, Antônio, foi muito sério isso. É um insight bacana aqui, né? Você acreditar que é um gênio. Já era. Você é do tamanho daquilo que você acredita e pronto. Não tem dúvida disso. Tudo que deu errado na minha vida é porque eu acreditei que daria errado. Forte isso, né? E eu lembro, cara, como se fosse hoje, muito interessante isso, é que, para você ter uma noção, né, clara disso, eu era elogiado, eu era, cara, parabéns, você fez isso bem, você fez aquilo bem, e eu tinha dificuldade de receber o elogio. Era dificuldade de merecer isso. Fala até que eu lembro, quando chegava um adulto na minha casa, eu falava assim, vai pro quarto, vai pro quarto. E o adulto sentava no meu lugar. Inconscientemente, o que eu pensava? Ele é mais importante que eu. Eu aprendi a abrir mão do meu lugar e dar um lugar para todo mundo. Isso geralmente era muito comum, né, Max? Há um tempo atrás, né? Chegava alguém, chegava uma visita, chegava uma visita, o garoto que geralmente toca o terror dentro de casa, meu irmão, melhor coisa, manda esse menino para dentro do quarto que tá chegando visita aí. Sai da sala, tem visita, perdi meu lugar, alguém pegou o meu lugar. Mas o que foi interessante, Antônio, em 2000 e, se eu não me engano, 2003, eu estava fazendo uma palestra pelo sindicato de lojistas da minha cidade. Um cara me pediu para dar um papo para o garçom dele e foi uma explosão o papo. Os garçons saíram muito motivados do assunto e reverberou isso. E Legal. Um deles era presidente do sindicato de lojistas. E me pediu para ir lá dar uma palavra. Eu fui. E eu convidei um amigo meu que falou assim, o Ricardo me recomendou te conhecer porque ele disse que você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você não tem. Prazer, meu nome é Gustavo.
Prazer, meu nome é Max. Cara, não posso dar muita atenção que eu vou dar uma palestra, você tá meu convidado. Eu botei o cara lá. O cara era master em PNL. Da metade da minha palestra para lá, o cara debulhava em lágrimas, chorando como ninguém na sala. Aquilo me assustou, não era normal. Normal chorar no segundo dia, no primeiro não. Antônio, quando terminou, ele veio muito mexido, apertar minha mão, assim, cara, eu tô impressionado. Já ouviu falar em programação neurolinguística? Falei, nunca, nem sei o que é isso. O que é isso? É um remédio? Não, cara, eu sou master em PNL, programação neurolinguística. Eu nunca vi na minha vida. Isso é natural em você. Você falou com visual, auditivo, sinestésico, digital. Você conseguiu conectar a linguagem de todo mundo aqui na sala. E eu estou impressionado. Você usou o áudio, você usou o visual, você usou o sinestésico, você usou o visual. Rapaz, impressionante. Aquilo mexeu comigo. E ele falou assim, eu quero andar com você, quero ser teu amigo. E nos tornamos sócios. Aí começou a decolar. Bacana. Aí eu fui ter acesso ao conhecimento científico do que seria programação neurolinguística. E apaixonei, porque eu apliquei em mim, auto-coach em mim, para experimentar tudo em mim, os resultados que causariam em mim, para que um dia eu pudesse ter autoridade de falar fora para alguém ou ministrar em alguém. Legal. Foi assim, foi muito interessante. Max, hoje você já treinou mais de 30 mil pessoas aí, mundo afora. Você acha que treinar pessoas é uma missão sua? Agora tu mexe comigo, né, cara? Eu existo para isso, Antônio. Eu falo assim, de todo o meu coração, que eu fui escolhido da barriga da minha mãe, né, para fazer exatamente isso. Inclusive, nesse grupo, né, que é bem desfavorecido, o pessoal do atendimento é bem desprovido de material, de matéria-prima. A gente fala muito de equipamento, estrutura, mas pouco de comportamento e atitude. Então, equipamento, estrutura, comportamento e atitude estão distantes um do outro. E eu não tenho dúvida, eu fui escolhido literalmente para isso. Os 32 mil alunos é uma avalanche, é um tsunami de recomendações que a gente vem recebendo daquilo que a gente deixou no último encontro, no último treinamento. Eu diria hoje, sem medo de errar, que quem não treina não vive, não existe. Porque para andar tem que treinar, para falar tem que treinar, para respirar tem que treinar. Então a gente já está treinando no ventre. Quando sai aqui, então, você tem um herdeiro lá lindo, maravilhoso, que estava há pouco tempo engateando, já está andando, já né? Tá andando, daqui a pouco está correndo, vai pegar a bicicleta. Já está andando de bicicleta. E só anda porque treina todo dia. Verdade. Isso é uma analogia impressionante, né? Só é um especialista em andar e falar porque faz isso todo dia. É verdade. Então, se você pega isso e faz uma âncora, faz uma associação com as outras demandas, o Mário Sérgio Cortella fala uma coisa muito interessante. A mãe do aprendizado é a repetição. Eu sou da época do Laí Ribeiro que fala isso também. A mãe do aprendizado é a repetição. O pai é a atitude. Não adianta repetir sem atitude. Tem que ter um para quê. Então, eu não tenho dúvida de que é uma missão. Eu acabei de sair de sala de aula agora, né? Uhum. E eu tô mexido, acabei de receber um print de um gerente do Sushi Ponta Negra, que a mulher deu 5 do nosso amigo Djalma. Djalma, tem que vir aqui. Djalma, verdade, tá aí, vai ficar o convite pro Djalma, viu? Vai ser um dos nossos convidados aí. O menino recebeu 5 estrelas em tudo, comida, ambiente, e a mulher exige que eles... Muito engraçado, cliente. Preste atenção, porque ele tem perfil para gerente. Deve ser um RH especial, mas já promoveu o cara no depoimento dela no Instagram, pelo atendimento que ele deu. Quer dizer, mudou a vida do cara, né? Hoje ele falou isso em público e botou no nosso Instagram esse depoimento. Max, eu tive a oportunidade de uma vez presenciar o superintendente de um shopping lá em Minas Gerais, se derramando em lágrimas num treinamento que você estava fazendo, né? E ele tomou a palavra e falou e disse que estava realmente muito emocionado com aquilo que ele tinha visto. Como é que tu lida com situações como essa, Max, em que as pessoas muitas vezes elas são, talvez naquele momento ela traz referência da vida dela que em algum momento ela errou, enfim, deixou de fazer o que deveria e é impactada por uma mensagem, por uma palavra que você leva. Como é que tu lida com isso, com essas emoções que certamente, além de ter as tuas emoções quando você transmite, leva uma mensagem como essa, mas a receptividade das pessoas que estão ali te assistindo?
Olha, Antônio, eu costumo dizer assim, seria mentiroso da minha parte dizer para você que eu sei responder essa pergunta. Eu imagino que sei. Mas ela está muito ligada à pergunta anterior. Você foi chamado, é a tua missão? E esse próprio superintendente, quando ele aparece chorando, vai para o presidente do shopping, do grupo, esse vídeo, e choca todo mundo lá e mandam me chamar. E ele me faz essa pergunta, assim, o presidente do shopping. Cara, como é que você faz isso? E eu só encontrei uma resposta. Entre o que eu falo e a pessoa ouve, Deus vem no caminho e manda a mensagem. Ele tem a chave para ir no lugar mais secreto das pessoas. Não tem a ver comigo. Eu sou o instrumento, o canal. O que devolve para mim é avassalador também. Porque eu cresço, rejuvenesço, eu melhoro, eu mudo, eu transformo. Eu costumo dizer que eu recebo infinitamente mais do que eles. Eles estão muito impactados lá, que eu tenho muito tempo de chão. São 29 anos de chão de fábrica, desde caneta Bic empada na praia, helicóptero, a gente já vendeu. Então já vi frustrações, já quebrei negócios, e já tive a infelicidade de quebrar e transformar isso num baita aprendizado, numa pós-graduação, né? Então seria leviano da minha parte falar que eu sei responder. O que eu sei te dizer, que entre o que eu falo e a pessoa ouve, no meio do caminho Deus usa alguma chave para ele resolver esse assunto. E as pessoas fazerem os movimentos necessários para a transformação da vida delas. É muito legal isso. Legal. Uma das coisas que você citou agora nessa fala, Max, e que eu consigo observar também que é comum entre as pessoas que passaram aqui, é que em algum momento da vida elas quebraram. Em algum momento. Todas elas falaram que elas quebraram negócios. De todos os que você já fez, que quebrou, o que mais que te trouxe aprendizado? Pô, Antônio, eu fiz tal coisa que aquilo ali, meu irmão, virou uma chave na minha vida. Antônio, isso aqui é muito legal. Se tem uma coisa bacana que vai ficar clara no podcast, é isso aqui. Eu era imaturo. Eu era um autoempregado, não era empresário. Tem uma diferença de empresário para autoempregado. Eu já achava que estava pronto. E pedi poucos conselhos, me preparei errado, fiz poucas pesquisas. Eu fui jogado numa empresa, tive um resultado magnífico e já sei que estava pronto, achei que estava pronto para a carreira solo. E não estava. E eu não sabia nem fazer a contabilidade da coisa. Ou seja, contabilidade que eu digo é o seguinte, conjugar o verbo entre o que está dando lucro e resultado. Conjugar o verbo de que eu não estava rentabilizando para ter uma mesa de vidro, uma cadeira de couro giratória. Então eu me apaixonei pela cadeira, me apaixonei pela mesa de vidro e eu não queria ir embora daquilo. Eu estava preso e vinculado às coisas. Por isso que hoje eu falo muito, com muita propriedade. Pare de investir em coisas, invista em pessoas. Nunca lhe faltarão as coisas. Legal, verdade. E eu investi em coisas, fiz um escritório magnífico, gastei uma fortuna de escritório, fui montar uma loja na praia para salvar um casamento. Eu não fui para ampliar negócio, eu não fui para melhorar negócio, eu não fui para crescer. Eu fui tentar salvar um casamento. Motivo errado, imaturo. Aprendi avassaladoramente com esse erro. Né? Não mais amo a cadeira. Amor é para tua mãe, para teu pai, para teu filho, para tua filha, para tua esposa. Amor à cadeira, amor a negócio, fala sério. Não faz sentido. Aprendi muito isso. Negócio é negócio, sentimento zero, responsabilidade, comprometimento, atitude, seriedade, capacidade, mas sentimento é só com as pessoas. Aprendi demais. Max, eu me recordo que a primeira vez que eu tive contato contigo foi através do Fábio, inclusive está aqui, nosso parceiro da Cantina Guioto. E eu acredito que isso deve ter uns 8 anos atrás. Eu não sei se você já tinha vindo a Manaus. Como é que foi essa tua relação para chegar? O Max lá do Rio de Janeiro pousou em Manaus e vez ou outra você está aqui agora. Eu vejo que quando você vem para o Brasil, eu acredito que você deva ter um lugarzinho especial aqui na cidade de Manaus. Como é que foi para você aparecer aqui em Manaus, Max? Foi a coisa mais linda do mundo. Eu fui achado. Em 2015, nós criamos o Garçom Vendedor, sócio amigo. Tem 8 anos então, isso aí mesmo. Ó, minha Rafael Lessa deu o nome, inclusive, Garçom Vendedor. Legal. E a gente postou uma foto lá no Rio de uma primeira turma minha, e eu de gravata, vou levantar um técnico do Sebrae aqui, o Márcio, um beijo para ele, e me achou. Cara, você vai explodir em Manaus. E me convidou, ligou para mim e disse que a gente ia ter 150 alunos aqui de uma grande marca que queria meu trabalho. E eu fui, comprei a passagem, reservei o hotel
Segunda-feira eu chegaria. Sexta ele me liga desesperado. Pelo amor de Deus, não vem não. O cara furou com todo mundo. Só tem 8 alunos. Falei, não já tem. Tava em Manaus. Aí eu tava em Niterói ainda. Tava em Niterói. Falei assim, não se preocupa não, cara. Se tiver meio aluno eu vou. E eu já estou em Manaus. Tava no Rio. Pra comprometer o cara. Você não vai tem mais como voltar. Já tô aqui, irmão. Você vai fazer o seguinte, toma um banho amanhã bonito, põe sua melhor roupa, entra no teu carro e revisita as pessoas. Ele fez isso, apareceu com 12 pessoas. E eu cheguei no Sebrae, querendo que a 150 tinha 12. Mas o Pai do Céu abençoou tanto que o primeiro dia, sempre é 3 dias, teve 12, no segundo dia veio 42, no terceiro dia 69, e eu adiei a passagem e fiquei quase 20 dias em Manaus. Numa desses treinamentos apareceu uma funcionária do Fábio. E ela era rodízio, e ela chegou muito animada contando pro Fábio que tinha visto algo sobrenatural. E ela vendeu petit gâteau, rodízio de pizza, já tem pizza doce. E ela vendeu o petit gâteau, aquilo assustou. Ela ficou muito feliz por ter vendido. E o Fábio assustou. O que essa garota viu que eu não vi? E o Fábio veio na outra turma e ficamos amigos, apaixonados. É meu padrinho em Manaus mesmo. É um grande irmão. E daqui ele foi me apresentando a todo mundo. Cheguei a morar um ano aqui, 2018. Legal. Ter negócio aqui. E Manaus é minha segunda casa, literalmente falando. Né? Que bacana, então, Max. há 8 anos vindo a Manaus uma vez por ano. Show. E às vezes até 2. Como é que tu consegues, Max, hoje? Por exemplo, hoje você mora em Portugal, né? Certamente você tem muitos clientes aqui no Brasil que ficam te buscando para você estar ali dentro das suas empresas, treinando as suas equipes. Como é que hoje tu organiza a tua agenda morando no outro continente? Eu fui para Portugal para estar perto da minha filha mais velha, para ser avô, né? Legal. E eu precisava conjugar esse verbo. Então eu programei que uma vez por ano eu viria. E tinha algumas agendas fechadas. Por exemplo, o Beach Park fechou uma agenda, o Hotel Ouro Minas fechou outra. Então tinha 2 estados já garantido que eu estaria fazendo um trabalho. Ao chegar, ao avisar, explodiu a agenda, né? Então esse foi o primeiro movimento que eu tive que aprender. Tá lá, mas com uma agenda pré-estabelecida aqui de no máximo 2 meses. Para valer a pena a vinda. Explodiu, de uma certa forma, isso virou 3 meses na primeira vinda e agora 4 meses na segunda. E eu atendo online, Antônio. Foi um presente de Deus lá. Legal. Eu na minha casa, lá em Lisboa, o empresário em Belo Horizonte, com 60 funcionários, sentado na frente, me vendo na tela, e eu imaginei, quebrou uma crença minha. Eu imaginei que não ia funcionar, porque eu sou do presencial, mas foi uma explosão, um resultado igualzinho. A atmosfera muito boa. E já fiz mais de 10 clientes de Portugal ao vivo pelo Zoom Brasil. Legal. Então eu estou me adaptando. Agora tem umas mentorias. E agora já tenho clientes lá em Portugal, na Espanha, em Madrid. E agora a gente vai voltar agora em setembro e começar lá. Show. Você mencionou um ponto nessa tua fala que eu achei bem interessante. Você falou que foi para Portugal porque a sua filha, né, te deu um neto. E eu lembro que há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando nós tivemos o nosso filho, eu e minha esposa, a minha sogra também, ela largou, ela aposentada já, era gerente do Grupo TV lá, e ela decidiu, falou assim, não, eu quero agora cuidar do meu neto, eu quero realmente poder me fazer presente nisso. Então, eu imagino que deva ser, Max, numa situação dessa, por exemplo, você largar o seu país de origem para ir para um outro país, né, desconhecido até então, por conta realmente dessa questão familiar. Como é que tu olha hoje? O que a família representa para ti, Max? Antônio, boa pergunta, porque o meu caso é um pouco até o contrário, né? Na verdade, eu quis estar próximo da minha filha, que ia ser mãe. A gente teve um início de carreira entre pai e filhos bem conturbado e complicado. E Papai do Céu me deu uma chance de nos aproximarmos muito forte um do outro e ainda me deu um presente, que é uma neta. Então, aquilo que eu não tive com a minha filha, eu estou tendo com a minha neta, mas com muita inteligência emocional. A filha é dela. Eu tenho um genro. Então, eu não paro a minha vida pela minha neta, né? É diferente da avó, claro. E não tem nada de errado fazer isso. E até momentos diferentes. Momentos, né? No caso dela, tá aposentada, esquece. Eu quero isso aqui. Não tem nada.
não tem emoção. É o upgrade depois do filho, é o neto, né? É o neto. Então, foi isso. A minha neta trouxe uma aproximação, já veio presenteando, maravilhosa com a minha filha. Perfeito. Eu tô tendo a experiência de pegar no colo, de beber, de brincar de vovô, tô doido para chegar para isso. Então isso tá melhorando o Max tá melhor, eu tô sendo abençoado pela vida da minha filha e pela minha neta para me tornar um ser humano melhor. Olha legal, que bacana, né? Bacana. Então, família tomou um outro sentido mesmo para mim, né? As referências não eram tão boas, embora a minha família é magnífica. Me sinto extremamente amado, mas eu saí muito cedo de casa, então moro sozinho há muitos anos, casei muito cedo. Então essas referências ficaram meio comprometidas, mas eu costumo dizer que terminar bem é melhor que começar bem. Eu estou terminando agora o ciclo da minha vida fantástico, na área familiar, no meu casamento, minha esposa, meus filhos, agora com a netinha. Legal, mas família tem tudo. muito tempo ainda. Não está terminando nada, não. Você tem muito tempo pela frente. Max, eu acredito que hoje você deve ter uma admiração pelas pessoas que você já passou e que certamente em algum momento elas se sentiram transformadas pelo tipo de conteúdo que você levou, por uma mensagem, uma palavra, um treinamento, etc. Tu consegues resgatar o que mais te marcou nesses 29 anos de trajetória, que você fala assim, cara, a história desse cara aqui, meu irmão, em algum momento ela fez mais sentido para ti do que para ele mesmo? Nossa. Tem sim. Eu lembro que eu fui fazer ministerialmente um projeto chamado Célula no morro, na favela onde eu me drogava, na minha infância. E eu estava apresentando uma reunião, estava fazendo uma reunião de grupo, e o chefe do tráfico sentado com uma R15, me vigiando. Quando ele levantou e viu que era eu, o cara que estava lá, que fazia parte do processo, esse cara tomou um susto. E eu com a Bíblia aberta, ministrando uma palavra muito legal naquele dia. Esse cara veio trabalhar comigo, ganhamos esse cara para Jesus, ele se converteu, ele veio trabalhar comigo, eu treinei o cara, ele falava craro e bicicleta, frafru, e a gente treinou ele, virou um grande gerente de uma mega concessionária Hyundai no Rio, refez a vida, voou, um case absurdo. E um baita testemunho da família que morava na comunidade. Um beijo para o André Luiz aqui, meu irmão, fantástico. Esse foi um grande. Agora há pouco tempo eu tive um também que mexeu muito com a minha vida. Eu fui dar um treinamento para uma empresa e o chefe de cozinha estava elaborando como ele ia matar o gerente. Caramba, mano. Faca, armando que lugar, onde ia. E ao término do treinamento, eles se abraçam chorando. Esse cara pega o microfone, pede perdão e confessa. Eu ia te matar, cara. E aí tinha duas... Eu não falei que ia matar ele? Já parei várias vezes para te pegar no estacionamento. E aí, cara, 40 pessoas chorando sem parar, absurdamente. Caramba. E o treinamento fez eles pedirem perdão para o outro, marcou muito a minha vida. E o terceiro e último foi no do shopping. Um vigilante do shopping não falava com a irmã há 22 anos. O pai dele estava de cama, próximo da morte, e ele não podia sair, porque ele estava de plantão na inteligência do exército. E o pai morreu, a mãe e a irmã jogaram a culpa nele, que ele não viu o pai e ficou 22 anos sem falar. Terminou meu primeiro dia, ele pegou a moto, foi para lá, e eu chega, vou zerar isso, e pediu perdão, saiu de lá 4h30 da manhã e foi direto para o nosso treinamento às 8h, na Tijuca, Rio de Janeiro. E ele pega o microfone e não consegue dar esse depoimento que a vida dele havia mudado ali, porque ele realmente pediu perdão e resolveu liberar perdão. Foram esses três que legal, realmente Max. Estão aqui, marcaram a minha vida. Muito bom. Max, eu imagino que hoje no teu dia a dia, no teu cotidiano, deva ser um negócio muito corrido, né? Você vive trabalhando, viajando, indo para outros lugares. Como é que você consegue conciliar isso, o teu trabalho, com a tua família, que é algo que você colocou que é uma das coisas, talvez seja a coisa mais importante da sua vida? Como é que tu concilia isso para que tu também não perca o teu tempo de qualidade com aqueles que estão contigo a vida toda? Ô, Antônio, eu fiz um movimento muito especial. Eu trouxe a minha família para o negócio, né? Em determinado momento, até que a gente pudesse eles escolherem outras coisas, era um tempo necessário. Então, a minha esposa trabalha comigo, a Monique, faz sala de aula comigo o Brasil todo. Esses 2 últimos anos que ela ficou em Portugal num projeto pessoal, agora eu estou voltando para um projeto
de a gente unificar um outro projeto. A minha filha trabalhou comigo há bastante tempo, fez sala de aula, a Júlia. E a Poliana não, que estava fora, e os meninos que têm seus negócios. De fato, é uma agenda bem corrida. Mas agora, por exemplo, eu volto e tiro uma janela de muita qualidade com a Monique, com a minha filha que está lá. Hoje, o tempo que eu tenho com meu filho é de muita qualidade, não de quantidade. Eu descobri que essa é uma máxima incrível. Quando você está realmente inteiro, né, dentro daquele relacionamento completamente ímpar ali, a qualidade aumenta muito do relacionamento. Bacana. Então, meu filho esteve na Europa agora, ficou uma semana com a gente lá. O Max Júnior, eu fiquei mais de 2 meses com ele aqui no Brasil. Vi meu pai, minha mãe, minha irmã. Então, é adaptando mesmo. Perfeito. Mas minhas 2 filhas e minha esposa lá, a gente está bem perto, bem pertinho. Show. Então, dá carinho e calor. Legal. Eu tô com um livro aqui na mão, Max, do Garçom Vendedor, né? Que você trouxe aqui para me presentear. Eu te agradeço já. Vou ler. Eu queria entender um pouco, Max, como é que foi esse processo? Por exemplo, você trabalha com vendas a vida toda. Mas por que garçom? Eu sei que você trabalha em outros nichos, você tem outros nichos de treinamento, mas eu acredito que o garçom foi aquele que mais marcou na tua vida e hoje, quando você faz treinamento nos lugares, nos restaurantes, você faz algo voltado tanto para o líder, mas principalmente para o garçom. Por que o garçom? Antônio, que sacada isso, mudou minha vida completamente. Eu tinha na mesa 12 negócios e fiz uma sessão de coach. E essa sessão mudou minha vida. Um beijo para o Gustavo Simões. Pega esses 7 negócios, classifica o que você faz primeiro, em ordem crescente. Aí comecei. Agora bota uma outra linha, estou dando a ferramenta ao vivo, bota uma outra linha. O que você acredita que você mais gosta? Classifica. 1, 2, 3, 4. Terceira linha. O que você olha daqui que acredita que vai dar mais certo? Aí mudou tudo. Estava lá embaixo, veio para o meio, lá do meio, veio para cima. Quando eu vi que eu botei em cima o que eu fazia, que era palestrar, ministrar, treinar, eu coloquei em primeiro lugar, ficou fácil eliminar todas as demais coisas. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Por isso, daquele dia, eu nunca mais uso a palavra foco. Uso a palavra alvo. Foca aqui, vai olhar cada um para um lugar. Alvo não, você sabe onde tem que acertar. O alvo era aquilo. E fui para uma sessão de coach com 2 sócios, que a gente ia montar uma academia de coach. Eu ia treinar os coaches a se venderem. Eles são bons coaches, mas não sabem se vender. E quando olharam o meu portfólio e viram os produtos que eu fiz, não, cara, para tudo. Você não vai trabalhar com isso não, você já vi o que você é. Você tem um case aqui de gastronomia incrível. E eu vou te nichar, Max. A humildade de reconhecer que alguém é melhor que você. Sabe mais que você. Está na sua frente. E a dificuldade de ter um coração ensinável para receber uma palavra do Antônio e obedecer. Isso é um grande problema do ser humano, né? Ouvir, obedecer, reconhecer primeiro que não sabe. Diz assim, Max, se você botar palestrante agora no Google, vai aparecer 1.800.000 palestrantes. Mas se você botar garçom vendedor, você aparece como 01. E durante muito tempo, se eu não me engano, até hoje, a gente está como 01. Que legal, Max. E naturalmente, eu eliminei. Foi uma sacada é um nicho de mercado absurdo. Que aí, Max, eu direciono essa mensagem para quem está nos assistindo, que você que empreende, que de fato busque um diferencial. Né? Porque eu imagino que aí, nessa sacada que você teve, foi assim, palestrante tem 1.800.000, mas espera aí, voltado para isso aqui, um garçom vendedor, não, opa, isso aqui não tem. Então que de repente isso seja algo para quem está buscando empreender, para quem está empreendendo, consiga enxergar diferenciais dentro daquilo que trabalha, dentro daquilo que faz no seu dia a dia. Seria mais ou menos isso que você aplicou? Exatamente isso, Antônio. Eu não entendo da expertise que você tem. E eu preciso da sua ajuda. E quando você traz ajuda e eu tenho a humildade de reconhecer que eu aprendi e fazer, muda o jogo. E de fato foi isso. Ele me disse assim, você vai palestrar para grandes empresas, porque isso aqui nichado vai te jogar aqui para cima. Você vai chamar a atenção do mercado e você vai ser chamado para palestrar para diversos segmentos. Você é o papa nesse aqui, você é o 01 nesse aqui. Rapaz, ou seja, aconteceu absolutamente tudo que ele falou. Legal, ou seja, se tornou de fato
a tua base, né? Que te permite hoje trafegar por outros lugares. Exatamente. Né? Levando uma mensagem com a base que você construiu. Você imagina, Antônio, eu aparecia de gravata, borboleta, avental. Fui chamado pela Panasonic para palestrar para 5 mil pessoas. Chão de fábrica da Panasonic. Olha que legal. Um cara de garçom. Mas olha que loucura, né? Que literalmente atendia a gastronomia. Mas ele já dizia, você vai criar visibilidade com autoridade, profundidade e aí esquece. Você vai voar. Show. Tô voando hoje, graças a Deus. Massa, Max. Graças a Papai do Céu. Cara, e aos especialistas, Rafael e Gustavo. Papo legal, Max. A gente já tá... te falei que era muito rápido. O nosso bate-papo, ele voa, na verdade. Já tem quase 1 hora que a gente tá conversando aqui. Mas antes da gente finalizar, eu queria te perguntar o que o Max ainda não realizou na sua vida? O que hoje você consegue olhar, Max, ainda que seja profissionalmente, pessoalmente? Hoje eu imagino assim... O Max, que teve uma infância difícil, né, humilde, janta nos melhores restaurantes do Brasil. Isso já presenciei e tive a oportunidade de estar com você em muitas oportunidades. Mora na Europa, tem uma vida muito boa, estável. O que você, olhando para a sua vida, ainda falta ou não? O Max está 100% realizado? Não, eu tenho um projeto que é de qualidade, né? É um projeto de muita qualidade na minha melhor idade. Dos 60 para lá, eu quero viver literalmente pregando o amor a nível ministerial. Quero falar do amor de Jesus para as pessoas, ensiná-las a perdoarem, a amarem mais, se comprometerem mais. Isso é um projeto pessoal. Mas antes do projeto pessoal, eu tenho 4 anos agora, está muito perto de realizar ele ano que vem, é de uma escola de atendimento e vendas, que é a avenida que mudou minha vida. A avenida que mudou minha vida foi o acesso a aprender a lidar com as pessoas. E atendimento e venda faz isso. Você está literalmente praticando isso com alguém. Eu costumo dizer que essa é a desculpa linda que Jesus arrumou de ensinar a gente a amar uns aos outros, dando a técnicas de atendimento e vendas. Legal, mano. E eu queria levar isso para mais gente. Ter uma escola mesmo, com uma creche 24 horas, aquela pessoa que não tem onde deixar seu filho, perde o trabalho, vai ter um lugar para deixar seu filho. Que legal. Um acompanhamento terapêutico para as pessoas que têm dificuldade. Queria alfabetizar muitos garçons, muitas atendentes, muitas pessoas da produção, da cozinha, não sabem ler e escrever, não tem alguém que pegue pela mão, então é um sonho, eu sonho de manhã e de tarde com isso. Que legal, Max. Isso eu vejo que, eu não sei se está dentro desse escopo, desenho que você fez, mas eu vejo que isso é algo que tem potencial, por exemplo, para empresas que querem apoiar o projeto, que falar assim, meu irmão, eu quero colocar aqui aportar, fazer realmente separar um investimento para dizer assim, não, eu estou colocando, devolvendo para a sociedade num projeto sério, por exemplo. Não sei se tu pensas em alguma coisa nesse sentido. Eu sonho demais com isso. Esse livro, Antônio, 100% dele está designado para a escola. Então não tem R$1 desse livro. É tudo para a escola. Já tem bastante coisa, já tem bastante dinheiro guardado do livro. Show. Então quem quiser adquirir esse livro aqui, Como Me Tornar uma Máquina de Vendas, a pessoa pode comprar por onde, Max? Hoje vai estar presencialmente na mão do Fábio. O Fábio vai armazenar ele aqui para mim, que ele tem mala, então, não pode levar. O Fábio tá só em Manaus. A gente tem aqui certamente... Vai voar, né? Telespectadores do Brasil todo. Como é que essas pessoas podem comprar? Não, vai achar a gente no Instagram lá, o Max Pires. Pode entrar no site maxpires.com.br também. Legal. Vai ter todo acesso. A equipe responde instantânea. Vai viabilizar como chega para você. Tá? Show. Não tem dúvida. Perfeito. Que vai chegar, vai. Show, meu amigo. Max, 3 coisas mais importantes na vida do Max Pires. 3 coisas. A primeira é quando eu encontrei Jesus. Eu só conheci o Max depois que conheci Jesus. A terceira é quando eu falo dele para as pessoas. E a segunda é quando eu falo dele para as pessoas. E a terceira é saber que eu vou encontrar com ele e morar com ele para sempre. Legal. Show de bola. Max, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Foi incrível. Espero que todos que estão nos assistindo possam ter aproveitado esse bate-papo, essa conversa, que tenham tido muitos insights através da fala do Max. Seja sempre muito bem-vindo à nossa cidade de Manaus. Eu sei que você passou voando aqui, né? 1 semana que você está com a gente. Faz duas semanas. E já está voltando. Que você volte mais vezes, tá? Você está em casa aqui certamente.
Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez aí pelo Obrigado a toda a audiência. Deixa uma mensagem aí para quem está nos assistindo, Max. Além de ter o Transforme Seu Gerente um Líder amanhã, eu quero deixar um beijo apertado e 4 coisas que eu acho fundamentais para o sucesso de uma pessoa. 4 atitudes de gênio, de imparáveis. A primeira, coragem para rever teus conceitos, suas crenças e seus valores. A segunda, humildade para reconhecer seus pontos a melhorar. A terceira, muita inteligência para pedir ajuda dos mais inteligentes. E a quarta, muita força, mas muita mesmo, para fazer muito bem feito aquilo que tem que ser feito. Essa é a mensagem. Show, Max. Muito obrigado. Beijão, galera. Esse foi o nosso AF8 Talks com Max Pires. Espero que todos vocês tenham aproveitado e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço. Até mais.